Então, eu vou fazer a meditação inicial, para a gente abrir a nossa reunião, já são 7h10. O Luciano, você me ajuda se alguém entrar na sala? Sim, estou aqui presente, por isso que Tá? eu... Porque eu também não estou como anfitriã, então aí você tem que permitir, tá? Nos convido a fechar os olhos. Se colocar em uma postura ereta, com a coluna ereta, pescoço reto. A gente aproveita esse momento para aquietar a mente, fazer um silêncio interior. Observando o nosso corpo, os pontos de tensão. Nossos pés, pernas. Nossas mãos, braços, abdômen, tórax, coluna, ombros, pescoço, rosto. Relaxando. E assim a gente mantém o corpo firme, mas relaxado. Voltando a nossa atenção para a respiração. Cada movimento de inspiração e exalação. A gente permite que a cada exalação a gente elimine um pouco de algum estresse, ansiedade, preocupação, algo do nosso dia que não digerimos, que não fez bem, algum desentendimento, conflito. E assim, a cada inspiração, a gente sente mais paz e equilíbrio interior. Ficando num ponto entre as nossas sobrancelhas, visualizamos ali uma chama dourada. Focando nessa chama, entoamos o mantra Om 3 vezes a partir do nosso coração. Para o mantra Om, tomamos uma profunda respiração. Om. 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 Sahana Vavatu. Sahanu Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahe.
Tejasvina vaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namastê. Gratidão pela presença de todos, pela oportunidade do encontro e estudo. Então, hoje nós recebemos o Otávio Marquezine, nosso irmão de Curitiba, para o estudo do primeiro capítulo, a parte 1, capítulo 1, do livro O Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodgson. Semana passada, a gente iniciou esse capítulo e algumas dúvidas ficaram, a gente tentou algumas dúvidas, né? Ficamos com algumas dúvidas e solicitamos, pedimos o Otávio para nos acompanhar nesse estudo e para nos ajudar. Então, Otávio, muito obrigada pela sua presença e está com você a palavra. Boa noite. Na verdade, eu que agradeço o convite que recebi da Raquel. É uma alegria poder estar com vocês nessa noite de terça-feira, 12 de julho de 2022. Ultimamente, eu tenho estado com frequência em Juiz de Fora e as perspectivas de encontros online nos tornam isso mais fácil. Tenho recebido alguns convites aí que me levaram nas últimas quartas-feiras a fazer algumas apresentações à loja Estrela d'Alva. E me lembro que no ano passado também tive a honra de poder estar com vocês em algum momento em que estudamos textos de luz no caminho, a partir da apresentação do Murilo Nunes de Azevedo. Raquel me falou que vocês estão com esse estudo do Reino dos Deuses, que para mim é um texto bastante rico, interessante, inspirador, que eu tive contato há alguns anos e que, para mim, realmente soa como uma bastante importância dentro da literatura que eu tive a oportunidade de ter acesso, deixada por Geoffrey Hodgson, um teosofista que esteve conosco nesse plano da existência até recentemente. Ele falece nos anos 80, em 1983, na Nova Zelândia, e viveu quase 100 anos. Deve ter falecido com 96, 97 anos, escreve mais de 50 livros, parte dos quais traduzido para o português. Esse, inclusive, O Reino dos Deuses, estava traduzido pela editora Pensamento, e depois é reapresentado pela editora Teosófica. Eu soube até recentemente que, numa versão online, eletrônica, pelo Kindle, desta obra, existe, inclusive, adendos e partes anteriores que não tinham nas edições trazidas pela editora Pensamento, e que, para mim, como leitor em português, são, inclusive, novidades que fazem uma introdução a esse texto. Mais recentemente, nos últimos anos, talvez 5, 6 ou 7, acho que não tanto, em português veio também uma tradução do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que vai trazendo muitas informações interessantes e sugestivas para um buscador espiritual. Essa tradução foi envidada com bastante esforço do Raul Branco, nosso irmão da Sociedade Teosófica, que eu tinha também sugerido a Raquel que pode vir a ser, eventualmente, uma pessoa que, em algum dos momentos, venha a acompanhar o estudo de vocês nessas terças-feiras. Também de Geoffrey Hodgson, nós temos aí a Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, um volume bastante extenso e com muitas interpretações interessantes apresentadas pelo Hodgson acerca de passagens bíblicas.
ele, de algum modo, foi um grande teosofista, pesquisador de religiões, como um estudante de religiões comparadas, mas também de mitologia, e que apresenta muito também de diversas tradições, chegando na questão da Cabala e, eventualmente, na maçonaria. Aliás, esse livro, O Reino dos Deuses, numa segunda parte ou numa parte subsequente, soa quase como uma introdução, mas é muito mais do que uma introdução ao ensinamento da Cabala. E ele, de algum modo, vai apresentando isso, nos mostrando hierarquias criadoras e como essas hierarquias criadoras vão, de algum modo, construindo um cosmos, construindo um universo e, de algum modo, também possibilitando a construção daquilo que é o humano individual, cada um de nós individualizados, e coletivamente, nos ciclos sucessivos de evolução da humanidade do qual nós fazemos parte. E, mais diretamente, além daquilo que ele escreve em O Reino dos Deuses, no seu diário oculto, num dado momento, ele nos fala que foi inspirado, de algum modo, ao longo da vida dele, buscar apresentar, suscitar e incentivar uma fraternidade que alcança uma abrangência mais ampla do que aquela que talvez nós possamos compreender quando pensamos numa fraternidade humana. Ele sugere uma fraternidade de seres humanos e de anjos, de algum modo nos dizendo que, nas diversas formas de processo evolutivo, existem pontos de contato com esse segmento evolutivo dévico ou humano, onde nós, nesses pontos de encontro, podemos eventualmente colaborar e sermos também auxiliados, mais ou menos conscientemente, pelos seres que fluem nesta evolução dévica. Por isso, então, ele, mais diretamente no Diário Oculto, nos apresenta esta grande possibilidade de uma fraternidade de humanos e de devas, de anjos, ou, de algum modo, como ele apresenta nesse livro, dos deuses. É curioso que ele use essa palavra deuses. Eu, dentro da nossa tradição judaico-cristã ocidental, nunca tinha associado a ideia de deuses com a ideia de anjos. E talvez por conta disso, uma grande preocupação dele no introito desta obra, O Reino dos Deuses, versa sobre tentar apresentar o que ele entende a partir de determinadas palavras e como esse seu entendimento a partir de determinadas palavras guia a apresentação do texto que ele passa a redigir e compartilhar com cada um de nós. E um desses termos, desses talvez verbetes, se fôssemos pensar num dicionário ou num glossário, justamente toca na questão da divindade, que me parece que foi o tema que vocês começaram a fazer o estudo na semana passada. Eu não sei se esse livro começou a ser estudado na semana passada ou mais anteriormente, e aí a gente pode possivelmente seguir a partir disso. Eu tenho um texto na versão do Kindle aqui no meu computador, posso compartilhar com vocês, se assim o quiserem, e eu não sei se eu tenho uma permissão para poder fazer o compartilhamento. Geoffrey Hodgson... eu tenho aqui, eu tenho já em PDF e posso te dar autorização para compartilhar também. O que você prefere? Como achar melhor. Eu estou com ele aqui no Kindle, não sei se a versão é a mesma. Se você quiser colocar do PDF, a gente já vai vendo e vamos acompanhando o seu PDF. Talvez seja mais fácil. Você que sabe. O que é melhor para você? Vamos na sua. Coloquei de co-host também já. Ah, tá certo. Está aberto aí já? Se quiser, pode tentar pôr na tela aí. Se não der, eu ponho no meu PDF aqui. Vamos tentar aqui, então. Só um pouquinho. Aqui, consegui. Bem, eu estava também mencionando que Geoffrey Hodgson é um autor que deixa muita coisa escrita, e dentro da tradição e do trabalho teosófico, eu não sei se os irmãos e irmãs já ouviram falar, mas nós temos o que se chama a medalha Subahal, dedicada e direcionada a teosofistas que, de algum modo, se destacarem em alguma medida dentro do trabalho teosófico.
E Geoffrey Hodgson recebeu essa medalha Subahal ainda nos anos 50, naquela época já pelo conjunto dos seus escritos e pela dedicação ao trabalho teosófico que o fez viajar pelo mundo. Ele é um inglês e que passou por muitos países fazendo uma apresentação da teosofia. Ele tem aqui, no início desse livro, O Reino dos Deuses, uma preocupação, então, nessa versão, que não tinha na minha versão anterior, da Pensamento, em tentar fazer um compartilhamento de ideias a partir de palavras, né? Segundo o que ele consegue compreender ou alcançar dessas palavras. E a primeira delas é a ideia de divindade. Então, justamente, se ele fala de um reino dos deuses, o que seriam esses deuses? Ele está falando de uma possível hierarquia de seres num processo evolutivo. Mas antes desses seres se encontrarem num processo evolutivo, ele cria a ideia compartilhada de tentar nos fazer perceber, segundo o que ele percebe, do que seja o divino. Essa é uma tarefa talvez ousada e não tão simples ou fácil, porque guarda em si a perspectiva de tentarmos mergulhar e compreender qual é a natureza de Deus, qual é a natureza da divindade, o que é Deus. Nós podemos perguntar para nós mesmos o que nós somos, quem sou eu, o que sou eu, e não sei até que ponto seria fácil tentar encontrar uma resposta para o que é da essência ou da natureza essencial ou última da condição humana. Vejam vocês, então, a pretensão de tentar nos dizer o que é Deus e qual é a essência da realidade ou da verdade. Em algum encontro da Sociedade Teosófica Nacional, no ano passado, se não me engano, no nosso seminário de inverno, nós recebemos um convidado internacional chamado Ravi Ravindra, e num dado momento ele, depois de fazer a sua exposição, disse: eu fico à disposição dos irmãos da Sociedade Teosófica para responder eventuais indagações que não tenham sido passíveis de serem respondidas nesse diminuto encontro de hora e meia ou de 2 horas. Deixou o e-mail, se podem me escrever. Agora, não me venham com perguntas tais qual é a natureza da verdade, qual é a essência da realidade, qual é a natureza de Deus, e deu uma risadinha. Vejam que isso é uma pretensão bastante ousada, pela qual passa Blavatsky, pela qual passam os Mahatmas, e pela qual Geoffrey Hodgson, no exórdio da sua apresentação do Reino dos Deuses, busca passar compartilhando sua percepção. Veja, quando nós compartilhamos uma percepção, isso não significa necessariamente que nos colocamos como instrutores ou como alguém que está vindo para ensinar. Eu até tenho aqui um parênteses, aceito com muita honra o convite que me foi feito pela Raquel, mas não posso chegar aqui com a ousadia ou com a pretensão de tentar ensinar alguma coisa. A gente, na Sociedade Teosófica, se coloca como amigos espirituais para tentarmos aprender juntos, deitando os nossos olhos sobre uma literatura e buscando compartilhar nossas percepções, quem sabe nossas percepções mais elevadas. Mas quando chegamos nessas questões últimas, do que é a essência do humano, o que é a essência da verdade, o que é Deus, as palavras nos traem e limitam algo que não tem nenhum limite, que não cabe em conceitos. Qualquer conceito ou definição apenas aponta para fragmentos ou parcelas de algo que não tem limite, que não pode ser posto na palavra, que não pode ser conceituado. Embora possa nos inspirar, aquilo que se fala não é necessariamente aquilo que é. Como essência última, como verdade última, a verdade última não cabe numa palavra. E quando nós transportamos essa verdade última para a palavra, nós estamos apresentando uma faceta de algo, mas não necessariamente dizendo, eis o que é. Porque compreender profundamente o que possa ser Deus, ou esta ideia de suma sacralidade, é algo que se faz através de uma realização, de um experimento direto, que não é transmissível. Ou a pessoa tem, e eventualmente tê-la ali dota de uma possibilidade de tentar expressar um pouco daquilo que conseguiu perceber ou viver,
ou ela não tem. E aí, em segunda mão, de segunda maneira, nós, de algum modo, refletimos, falamos e tentamos compreender, ouvindo outros que falam ou olhando para determinadas expressões. Então, quando nós tentamos entender o que é Deus, nós podemos fazer isso a partir das palavras de Geoffrey Hodgson, dentro de um ambiente de liberdade de pensamento, numa perspectiva de que tentamos entender juntos e, eventualmente, comparando com outros ensinamentos que outros autores também trouxeram ao seu tempo, vendo o que pode soar mais ou menos próximo. Quando os Mahatmas falam sobre Deus, eles apresentam talvez o que possa ser considerada a carta mais... qual seria a palavra adequada? Me foge agora uma palavra adequada, mas talvez uma carta mais polêmica do conjunto das cartas apresentadas para Sinit. Se vocês tiverem curiosidade e não leram ainda, essa é a chamada Carta 88, em que eles, de algum modo, são perguntados sobre o que é Deus. E talvez, de algum modo, é isso que, com as suas palavras e segundo a sua percepção, Geoffrey Hodgson está tentando colocar na abertura do seu livro intitulado O Reino dos Deuses. E nessa Carta 88, os Mahatmas, de algum modo, vão falar que não acreditam na ideia de um Deus pessoal, que seria mais um loup-garou, que seria uma forma talvez afrancesada de dizer um bicho-papão, do que a ideia de uma divindade. Então, nós tememos a Deus, isso, aliás, vem muito na tradição judaica cristã, imaginar a ideia de uma divindade que nos provoca medo ou temor. Nós precisamos temer a Deus para conseguir alcançar uma redenção dos nossos pecados e, eventualmente, garantir um espaço no reino dos céus. E os Mahatmas, de algum modo, rompem com esta ideia e dizem que não podem querer se propor a ensinar a ideia de um Deus que seria mais uma muleta teológica do que algo que possa emancipar a consciência e libertar o ser humano do peso morto das suas superstições e da projeção daquilo que possa ser a verdade ou Deus. Mas eles não afastam a ideia de que possa existir algo acerca do qual não possa se falar, algo que escapa à nossa capacidade de compreensão. Mas esse algo que escapa à nossa capacidade de compreensão e do que não pode falar, não é que não pode falar porque precise ser mantido em mistério ou em segredo. É justamente porque não cabe na limitação da palavra. Então, eles dizem, aquilo que talvez possa expressar o que seja o divino, a divindade, o sumo bono, a sacralidade em absoluto, seria a ideia de uma vida una, de uma vida que tudo abrange. E isso, em alguma medida, é apresentado por Geoffrey Hodgson no seu entendimento acerca da divindade. Blavatsky, ao seu tempo, vai nos falar que podemos, talvez, refletir ou meditar sobre não algo, não o quê, não uma coisa. Ela diz, é mais um estado, uma ideia de não coisa, de uma não existência. Ela, de algum modo, diz, mais do que projetar ou imaginar que a ideia disso que pode ser como Deus ou divino, e ela evita usar a palavra Deus ou divino, por causa do peso teológico que essa palavra traz. Ela nos fala de um absoluto, ela nos fala de uma realidade absoluta, de uma verdade última. E ela diz, mais do que pensar nisso como algo, nós podemos tentar contemplar isso como um estado. Um estado que, se nós formos pensar na tradição do yoga, seria mais do que samadhi, seria um dharma mega samadhi. Então, o mais elevado, entre aspas, estado de realização pode, talvez, levar o buscador a uma fusão completa com aquilo que possa ser a realidade nesse estado de consciência. Esse estado de consciência, de um lado, pode ser visto como uma onisciência, mas, de outro lado, ele está além de qualquer perspectiva de consciência. Pensem vocês da seguinte maneira,
não tentando direcionar pensamento, mas convidando para reflexão. Se algo tudo abrange na unidade e, eventualmente, vai além de qualquer manifestação, e se isso é a consciência num estado puro, máximo, isso, ao mesmo tempo, é não consciência. Porque, quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de algo que percebe a si e que, eventualmente, se relaciona com aquilo que é percebido, com todos os outros, com todas as outras coisas. Perceber-se em meio a algo e, eventualmente, relacionado a algo. Isso, de algum modo, está associado à ideia de consciência. Se nós estamos tentando refletir acerca do que é Deus, nós estamos falando de um estado que está além de qualquer dinâmica de consciência. Quando nós, inclusive, falamos de uma ideia de onisciência, essa onisciência, que é tudo, ela se encontra com aquilo que nada é. Então, Deus não pode ter consciência de si. Esta é uma ideia ou uma premissa. Ele é. Porque se ele tem uma consciência de si, vejam, isso é uma reflexão e não uma asserção de verdade. Se ele tem uma consciência de si, ele talvez já não está naquele estado de Dharma Mega Samadhi, que é pura manifestação e puro recolhimento, que é plenitude de consciência e não consciência, que é tudo e que é nada. Blavatsky, tentando nos ajudar ao iniciar a doutrina secreta, ela fala das proposições fundamentais e ela nos convida a tentar meditar, principalmente contemplar a primeira proposição fundamental da doutrina secreta. E é disso que Geoffrey Hodgson está falando com as palavras e com a capacidade compreensiva que ele tem de tentar compartilhar sua melhor percepção conosco. O nosso karma nos permite ter a oportunidade de receber uma partilha perceptiva de diversos teosofistas e de repente, receber esse extrato das cartas dos mestres de sabedoria e, eventualmente, inclusive, essa chamada Carta Polêmica 88. O Mahashohan, na sua chamada Carta Única, quando fala da fundação da Sociedade Teosófica, faz uma grande pergunta, e essa grande pergunta está justamente associada ao âmago da questão do que é Deus. Essa sua grande pergunta diz: aonde a pomba branca da verdade encontrará uma terra segura para poder pousar as suas sagradas patas? As palavras não são essas, mas esta é a ideia. Talvez seja a ideia que eu consegui alcançar. E por que ela não tem uma terra sagrada, ela não tem uma terra segura para pousar suas patas sagradas? Porque o mundo, nós, a humanidade, está dividida em dois grandes grupos. Um grupo de céticos, materialistas, e um grupo de fanáticos religiosos. Então, nem os fanáticos religiosos conseguem, talvez, compreender e realizar a ideia de Deus, e talvez nem os céticos materialistas, que são agnósticos e nihilistas. Então, perdem a fé, se afastam da sacralidade, e perdem a fé e se afastam da sacralidade. Esse é um problema que segue como um problema dos nossos tempos. Porque talvez tenham visto no matizar da construção do que nós imaginamos que seja religião, um certo dogmatismo que nos incute medo, porque nós estamos sob a égide do pecado, e porque nós somos pecadores e que precisamos temer a Deus e expurgar os nossos pecados para, utilitariamente, conseguir ganhar um espaço no céu. Então, o Mahatma, o Mahashohan, o mestre dos mestres, diz: aonde a pomba da verdade poderá encontrar um lugar para pousar e trazer a sabedoria a ser transmitida para cada um de nós. Então, nós temos que ter uma mente investigativa. Isso é a própria essência da gnose. É uma fé com conhecimento, uma mente investigativa e um coração puro que possa iluminar esta mente a partir da ideia da fé que nos coloca diante do desconhecido. E não de um desconhecido que passa a ganhar contornos
naquilo que é cultural, naquilo que é social, naquilo que eu acho que eu compreendi, que minha família compreendeu, que a arquidiocese compreendeu, que social e coletivamente nós achamos que compreendemos. Então, nós estamos diante do infinito, estamos diante da eternidade, estamos diante do desconhecido. E Blavatsky, então, nos convida, contempla a primeira proposição da doutrina secreta, que nos fala que há algo que não é um algo, que é uma causa sem causa de tudo que se manifesta, que não tem limite, que não tem forma, que está além do pensamento, que está além da palavra, que talvez possa ser, de algum modo, mais percebido no silêncio e no vazio do que na plenitude e na palavra. Algo que não pode ser limitado, mas que é a possibilidade de tudo que se faz limitado, na limitação fazer-se conhecido. Ele é passível de se tornar conhecido através da limitação na qual ele se coloca, embora não se limite a isso que é a sua expressão. E a partir destas ideias que Blavatsky, de algum modo, compartilha, nos falando de um absoluto, ela nos diz um absoluto não ser, o único e real ser, ela começa a fazer as proposições fundamentais. E aí a primeira proposição vai falar de uma verdade última, de uma verdade que não está sujeita à alteração, à modificação, que não se submete ao tempo, ao espaço e à ideia de um eu, que é causa sem causa de tudo que se cria, de tudo que se manifesta, de tudo que evolui, que vem do desconhecido e que retorna para o desconhecido, qual como nós, humanos, quando nascemos, surgimos, não se sabe de onde, e quando morremos, volvemos para não se sabe onde, para um mistério do desconhecido. Então, tanto no macro como no micro, existe uma causa sem causa não manifestada que possibilita a manifestação na expressão do ser, que recebe, numa efusão de amor, de sabedoria, de compaixão, do desconhecido, a força e a paz que sustentam o universo. Então, Blavatsky, de algum modo, vai nos dizer que existe na segunda proposição, dentro desses movimentos de manifestação e recolhimento, a linguagem teosófica nos fala de manvantras, ou dias de Brahman, e pralayas, ou noites de Brahman, numa sucessão infinita, sem início e sem fim, que possibilita a evolução de tudo que está sob o firmamento, humano e não humano, pré-humano ou supra-humano. E nos fala de uma peregrinação obrigatória da mônada ou do espírito universal por todos os planos da existência e de uma identidade fundamental de todas as almas com a alma cósmica universal. Essas são as proposições fundamentais. E Blavatsky, de novo, nos diz, medita e contempla a primeira. Quando nós estamos tentando entender o que é a divindade nas palavras compartilhadas por Geoffrey Hodgson, nós estamos tentando entender a primeira proposição da doutrina secreta, que é Deus, e talvez com uma ideia da segunda proposição da doutrina secreta, em que Blavatsky nos diz que surge uma luz, um Logos, um Christos, o Filho, numa trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ter a ideia de um pai e mãe criados e de um filho que surge como a ideia do Logos, do Cristo. Então, Blavatsky nos fala o absoluto e o Logos. Os gregos usam essa palavra do Logos como verbo. O verbo é a capacidade de, estando com aquilo que é o desconhecido, que é silêncio, sendo uno com aquilo que é desconhecido ou silêncio, não apenas ser aquele não ser, mas volver para a manifestação
e transportar para a palavra o que é verdade. Então, isso é o verbo divino. Quando a gente fala do Gênese cristão, a gente vai lembrar que as faces de Deus pairavam sobre o desconhecido, sobre as trevas ou sobre essas águas incognoscíveis. E essas águas incognoscíveis, ou aquilo que para nós são trevas, são o próprio Deus manifestado. E veja, aí nós já estamos falando de uma segunda secção de Deus, sem dualidade, que nem Shakespeare em Hamlet se coloca nessa dúvida existencial, ser ou não ser, eis a questão. Isso ganha uma hipérbole quando nós imaginamos Deus não ser, Deus ser, sem dualidade. Então, as faces de Deus pairavam sobre o abismo, e, de repente, o verbo eclodiu. Esse verbo é Deus, manifestado. Então, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, o incognoscível. E o verbo era Deus, o incognoscível. E então começa a criação, multifacetada, a múltipla criação. No Oriente, nós vamos falar do Pranava, do Om, do Mahamantra. Então, disse que esse Mahamantra, esse Om, é o próprio verbo divino, que começa a soar no início da manifestação, que segue soando, sustentando o universo no seu coração, até que vem o silêncio. E o curioso é que o silêncio está por detrás de toda a palavra. E a palavra é o silêncio, manifestado e vertido nesta manifestação. Eu não sei se vocês conseguem, talvez, perceber ou compartilhar essa percepção. Quando nós falamos não manifesto e começamos a falar de manifestação, nós estamos falando de três. Conseguem perceber isso? Como que nós estamos falando de três se nós estamos falando não manifestação e manifestação? Nós estamos falando de três porque nós estamos falando que entre o não manifesto e aquilo que é manifestado, existe uma fluência, um movimento, um alento, o amor e a própria comunicação da palavra. Então, quando nós falamos que o verbo era Deus e estava com Deus, quando ele soa, o que é um momento subsequente, ele soa porque ele recebeu a transmissão da possibilidade da palavra. Então, nós temos um aspecto que é o desconhecido completo. Nós temos o terceiro aspecto, que é o próprio desconhecido, mas já na manifestação. Esse é o 3, mas o 3 é o próprio 1. Porque entre o 1 desconhecido e o 3 visível e conhecido, existe a comunicação e a transferência. Essa comunicação e essa transferência é amor, sabedoria, bem-aventurança, compaixão. Então, o Vedanta nos fala que Deus é triuno. Existe Deus completamente desconhecido na síntese da Trindade. E existe um Deus que desta completa e absoluta incognoscibilidade se faz manifestado, passível de ser conhecido numa trindade. E no Vedanta essa trindade é Sat, Chit, Ananda. O que quer dizer Sat, Chit, Ananda? Sat é o ser. Não é qualquer ser. É o ser. O verdadeiro ser. Nós podemos talvez pensar como ser interno, desconhecido dentro de cada um de nós. Como Purusha, como Atma, como grande espírito universal, vivente. Os Upanishads nos dizem que existe um encontro Atma e Brahma. Brahma não é Atma. Então, esse grande espírito é o próprio desconhecido. Mas então existe Sat. E entre Sat e a manifestação do ser, que é Chit. Chit é a mente humana. É o que és e a capacidade de refletir, perceber na nossa subjetividade aquilo que nós somos. Então, entre Sat e Chit, nós temos a comunicação, que é um estado de bem-aventurança, o Ananda. Então, isso é o triuno. Isso é uma
triunidade. Dito de outra forma, como nós pegamos no Bhagavad Gita. Então, Arjuna vai aprender com Krishna sobre as gunas. O que são os gunas? Então, os gunas são a dinâmica de formação de um universo. E a gente vai ver que existem três gunas. Rajas, movimento. Tamas, estabilidade. E sattva, equilíbrio ou transmutação da inércia para o movimento. Para que tenha uma manifestação, esses três precisam estar num desequilíbrio harmônico. É curioso, porque parece paradoxal, mas existe uma harmonia num certo desequilíbrio. Se nós tivermos uma perfeita equação de equilíbrio entre os três, nós não temos manifestação. Nós temos silêncio, nós temos vazio, nós temos dissolução. Nietzsche, num dado momento, disse que ele não acredita num Deus que não dance. E isso é bastante sugestivo ou curioso, porque também no hinduísmo, quando nós falamos de Shiva e Shiva Nataraj, nós estamos falando de um Deus dançarino, um Deus que soa o tambor ou da maru e que marca manifestação e recolhimento, dias e noites, e ele vai dançando. E se a gente pensa nessa dança e nesse movimento de um desequilíbrio harmônico, Shiva Nataraj está com um pé no chão e o outro cruzado sobre suas pernas, mantendo e sustentando um universo numa dança. Nós não andamos sem esse desequilíbrio harmônico. Então, nós temos o nosso hemisfério direito e esquerdo, e assim nós caminhamos pelo mundo. Nós não andamos numa bicicleta se não tiver esse desequilíbrio harmônico. Se nós puxarmos muito o pedal direito, nós vamos cair para um lado. Se nós puxarmos muito o pedal esquerdo, nós vamos cair para o outro. Se nós tentarmos nos sustentar numa equalização de forças, nós supostamente paramos a bicicleta, mas não movimentamos. Para movimentar tem que ter um desequilíbrio harmônico. E os Mahatmas, novamente, num dado momento, em outra passagem curiosa que nos instiga a reflexão, nos dizem que na discordância está a harmonia do universo. Então, a grande lei de harmonia universal sustenta e mantém o universo na discordância, nas diversas formas de tentar entender, na possibilidade de nós conversarmos e, a partir das diferenças percebidas, irmos além delas, descobrindo algo onde estamos unidos. Mas isso vai através de na filosofia dialética, entre a tese e a antítese, quando realmente temos o nosso peito aberto, não para levar certezas, mas para aprender com os amigos, nós juntos chegamos numa síntese. Nós vemos além quando sentamos para aprender juntos, trazendo nossas melhores percepções. Então, existe uma desarmonia, na verdade, um desequilíbrio harmônico. Isso são os gunas. E se vocês perceberem o encontro desses trigunas, o 3 vira 7. Como assim, Otávio? Então, nós falamos de 3 gunas, ou nós falamos de 3 aspectos de Deus, de um logos, o primeiro, o segundo e o terceiro aspecto do logos. Ou nós falamos de rajas, tamas e sattva. São 3, os 3 primordiais. Nós podemos, a partir desses 3 primordiais, verificar que o encontro deles gera um 7. Isso, de algum modo, com as suas palavras, está sendo apresentado por Geoffrey Hodgson. Ou você tem o 1 puro, que seria rajas. Esse é 1. Ou você tem o 2 puro, que é tamas. Eu estou falando arbitrariamente, 1, 2 ou 3. E talvez o 1 seria tamas. E o 3 é rajas. O 2 é sattva. Então, eu refaço. O 1 puro é tamas. O 2 puro é sattva. O 3 puro é rajas. Só que nós podemos ter o 1 com o 2 mesclado. Você já tem uma quarta possibilidade. Você pode ter o 1 com o 3 mesclado. Você tem uma quinta possibilidade. Você pode ter o 2 com o 3 mesclado. Você tem uma sexta possibilidade. Ou você pode ter uma mescla igualitária do 1, do 2 e do 3. Então, todo o encontro trino gera 7, necessariamente.
E Geoffrey Hodgson e o ensinamento teosófico, com uma certa didática, dependendo do teosofista que reflete, nos fala que toda manifestação que emana do vazio se faz una, numa unidade da vida que nunca se perde, a não ser nas nossas ilusórias percepções que se identificam com a manifestação. A unidade é a realidade sempre eterna, ainda que nós não percebamos. Então, nós temos esse vazio e o pleno. E nesse vazio e nesse pleno, com a conexão, o simbolismo da conexão seria: nós temos Deus e Adão. E Deus coloca nas narinas de Adão o próprio fluxo da vida. Esse é o 2. Então, Adão é divino. Então, aí você vai vendo que nós temos o não ser e o ser e a transmissão. Então, toda a manifestação pressupõe nada e tudo, e a conexão. Por isso, nós falamos de uma unidade ou de uma trindade, ou mais do que isso, uma triunidade. E essa triunidade se faz um setênio, um número espiritual, um número místico, um número esotérico, na chave dos segredos da manifestação. Só que o curioso, e aí nós vamos dar um passo além, esse passo o Geoffrey Hodgson não deu aqui, mas ele vai dar em outros momentos. Nós temos o 10. Como assim o 10? Porque, de algum modo, se fala que nós temos 7 manifestados e 3 ocultos. Então, na doutrina secreta, por vezes, vai se falar da tríade espiritual e do quaternário material. E ela vai falar que essa trindade cai na matéria, por isso nós vamos ver 7. Só que, de algum modo, nós vamos perceber que existe 7 de uma manifestação e, de algum modo, 3 ocultos sempre. Esses 3 que seriam, talvez, os grandes passos da iniciação de realização, que não são manifestados, que são sem forma. Pitágoras, por isso, nos fala de uma tetractis e da década pitagórica. Quando Pitágoras fala da tetractis, o que ele está dizendo? Com o próprio simbolismo da pirâmide. Quanto dá a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4? Então, nós estamos falando dessa triunidade. Tem aquela transmissão. Então, é 1, 2, 3. E o quaternário, que é a manifestação. Quanto dá a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4? Raquel? Mais 2, 3, 7. 7. 1 mais 2, 3. Um mais 2 dá 3. Mais 3 dá 6. Mais 4 dá a década pitagórica. Então, a literatura teosófica normalmente nos fala de um caminho que leva do uno ao múltiplo. Isso, em sânscrito, é chamado de um caminho pravriti marga, é o caminho da manifestação, do silêncio, do não manifestado, uma vontade faz-se manifestada no verbo divino. Então, o que nada era, tudo passa a ser. Do uno ao trino, do trino ao sétuplo, do sétuplo à década, da década a tudo. Esse é um caminho de manifestação. O espírito pleno se multiplica na manifestação de uma matéria densa. Mas também no ensinamento teosófico se diz que tem um caminho de retorno, chamado Nivriti Marga. Então, um caminho de não manifestação, de recolhimento, do múltiplo ao uno. E isso é simbolizado na numerologia ou na geometria sagrada, na ideia do que tem um 0 oculto à esquerda, invisível, o não manifestado, que precede o 1, do 0 ao 1. Então, você tem o 1 com o 0 invisível, e você tem o 10, em que aquele 0 vai para o lado direito do 1. Isso é um simbolismo
de um retorno, do ser humano que talvez tentando vencer a ilusão, retorna à casa do Pai. Então ele volta da multiplicidade ao 10, e ao retornar ao 10, ele ascende nessa árvore sefirótica ao 7, ao 3, ao 1, ao vazio. Então esse é o caminho do múltiplo ao uno. Agora, Geoffrey Hodgson está nos falando de uma ideia de Deus, de uma ideia da divindade. E ao falar de Deus e da divindade, ele primeiro aponta para aquilo que não se vê, o que é invisível, o que é imanifestado, o que é causa sem causa de toda a manifestação. E depois ele vai nos dizer, existe o Logos. Isto é uma expressão de Deus sem dualidade. Mas esta expressão de Deus e o incognoscível passaram a gerar reverência religiosa. E essa reverência religiosa, ao longo do tempo, passa a antropomorfizar a ideia de Deus e a criar medo e incutir a ideia de que nós estamos separados daquilo, quando talvez o ensinamento profundo e sagrado seja: tu és aquilo. Mas o que em ti é aquilo? Tem um poeta místico indiano chamado Kabir, que num dado momento diz que realiza o divino. Eu sou aquilo. E aí ele se pergunta, mas como é que eu posso sair pelo mundo dizendo que eu sou Deus sem ser insensato? E, ao mesmo tempo, como posso não dizer que eu sou Deus sem ser iludido? Então, se a gente sai afirmando que é Deus, a gente é louco. Porque, na verdade, não é a nossa personalidade, embora ela também seja sagrada e divina. Mas nós não estamos realizando esta ideia de divino. Mas algo em nós é divino e sempre foi. E pode, eventualmente, ser alcançada sem dualidade. Então, feitas essas considerações, talvez a gente possa ler junto o verbete divindade, trazido por Geoffrey Hodgson, e, havendo tempo, eu imagino que sim, passar para os outros termos que vão ser uma introdução a esse livro, porque, veja, ele se coloca a tentar falar do reino dos deuses, apontando os deuses como o que nós vamos ter como anjos, e talvez como grandes arcanjos. E isso é o tema. Esses são os deuses criadores. Quando Blavatsky, de algum modo, nos fala na antropogênese dos Janshorans, ela estamos falando destes deuses aqui, que são expressões de um grande arquiteto que é uno com Deus. Isso seria uma expressão da maçonaria, um grande arquiteto do universo. Então, o arquiteto é uno com Deus, só que ele não põe a mão naquilo que é a construção. Isso fica para os pedreiros, isso fica para aqueles que, de algum modo, recebem e exercem as leis, a expressão de uma lei divina. Então, esses são os Janshorans, esses são os deuses ou artífices do plano divino. Nós temos também aqui no glossário teosófico o verbete Deus. Então, eu vou ler aqui rapidamente o verbete Deus, e aí a gente vai para a ideia de divindade compartilhada por Geoffrey Hodgson. Então, no glossário teosófico Deus, Theos em grego, Deus em latim, o ser supremo e inefável. Eu acho até que eu tenho também para compartilhar. Desculpe, vou parar esse compartilhamento e compartilhar o glossário. Eu tinha até deixado aqui separado, que talvez a gente tivesse tempo para entrar nisso. Farei isso agora. Otávio, eu também... você já está com o glossário aí, né? Isso. Então, aqui, Deus, em grego, Theos, em latim, Deus. O ser supremo e inefável. Veja, começa com a ideia de ser, mas a gente estava falando de um não ser. Blavatsky vai falar o não ser, o único ser, incompreensível para a inteligência humana, e que cada um representa a sua maneira, chegando até o ponto de lhe atribuir imperfeições humanas. Então, aqui nós vamos nos afastando cada vez mais da ideia de Deus. A teosofia, diz HPB, não acredita no Deus bíblico,
nem no Deus dos cristãos. Isso talvez seja um pouco do que eu falei da polêmica Carta 88. Rechaça a ideia de um Deus pessoal, extracósmico, fora do mundo, e antropomórfico, que não é mais do que a sombra gigantesca do homem, e não certamente do melhor ser humano. É curioso porque se diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É tentar entender o que significa isso, e não criar um Deus que seja a nossa imagem e semelhança. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. Acreditamos em um princípio divino universal, a raiz de tudo, do qual tudo procede, e no qual tudo se absorverá no final do grande ciclo do ser, da manifestação. É absoluto e infinito. Está em todas as partes, em cada átomo do cosmos. Tanto visível quanto invisível. Está dentro, acima e ao redor de cada átomo indivisível e de cada molécula divisível, porque ele é o misterioso poder da evolução e involução, a potencialidade criadora, onipresente, onipotente e também onisciente. É pensamento absoluto, existência absoluta, é uma seidade, então é mais do que ser, é a possibilidade do ser, é a essência do ser. E aqui continua um não ser. Em seu simbolismo, a divindade, aqui é uma forma interessante apresentada por Blavatsky, a divindade é uma esfera sem circunferência e seu único atributo é ele próprio. Em outro momento, na doutrina secreta, Blavatsky vai nos falar que Deus seria um círculo em que a circunferência não está em parte nenhuma e o núcleo está em tudo. Então, o núcleo abrange tudo, mas não tem limite. Então, é uma circunferência sem limite em que o núcleo abrange tudo. Os Upanishads nos falam do todo e de tudo. Ele nos diz, o todo está em tudo e tudo está no todo. Tirando o todo do tudo, o todo permanece. Então, Deus está em tudo que é a manifestação. Tudo que é a manifestação está em Deus. É Deus. Mas se nós dissolvermos a manifestação, o incognoscível perdura porque não se limita a nenhuma manifestação. Radha Burnier, num dado momento, foi perguntada, Deus existe? Onde é que ele está? E ela fica num momento de silêncio, até que em seguida começa a falar assim, onde é que ele não está? E ela usa a seguinte metáfora, nós somos como peixinhos no oceano da vida, nos perguntando, a água existe? Onde é que ela está? Sem conseguir perceber que ela está dentro e fora de nós. Nós estamos completamente mergulhados em Deus, dentro e fora de nós. Mas não conseguimos perceber. E podemos, inclusive, nos questionar, porque nos identificamos com a forma se Deus existe, o que Ele é e aonde Ele está. Aí vai o Geoffrey Hodgson aqui, então, a divindade. Na filosofia oculta, o poder... aqui eu tenho uma contribuição do Ives. Deus é uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e é circunferência em parte alguma. Obrigado. Essa é uma visão extremamente interessante. Então, a circunferência em parte alguma e esse centro em tudo. Geoffrey Hodgson. Na filosofia oculta, o poder deífico do universo não é considerado como um Deus pessoal. Ainda que imbuído de uma inteligência, não é um intelecto. Aqui começam pontos para a nossa reflexão. Eu posso continuar a leitura, mas se alguém quiser ajudar com a leitura e eventualmente pontuar e parar, queria entender um pouco mais aqui, quero compartilhar minha visão sobre isso, eu acho que talvez seja produtivo a gente tentar seguir dessa maneira. Então, aqui isso me chama a atenção no sentido de que está imbuído de inteligência, mas não é intelecto. Quando nós falamos da ideia de um intelecto, nós estamos falando de uma limitação. Quando nós falamos
segmentação, de uma construção de uma certa identidade, de uma especificidade. E quando nós falamos de inteligência, nós estamos falando de uma prerrogativa. A própria ideia, então, do latim de inteligir, inteligência, é capacidade de perceber nas entrelinhas, ler entre linhas, perceber além daquilo que é passível de percepção externa. Então, ele está imbuído desta inteligência. Como o humano, eventualmente dotado de uma alma espiritual búdica, é dotado da faculdade da inteligência independente de deter um intelecto. A prerrogativa da utilização da inteligência. Ainda que utilizando a vida una como veículo, não é ele, aqui com maiúsculo, próprio uma vida. Então, está além da ideia de vida. Ele é a possibilidade da vida, a possibilidade da dação da vida, da doação da vida, da expressão da vida manifestada numa unidade. Então, Deus não é uma vida em específico. Não está circunscrito a isso. A deidade é um princípio inerente na natureza. A natureza traz consigo esse princípio divino, tendo suas extensões, de novo com maiúsculo, então, as de aquilo, além do reino das formas manifestadas. Ele está em todas as formas manifestadas e vai além, com extensões tênues. A imanência de Deus, então, a gente vai ver muito de Spinoza, né? E é curioso que os Mahatmas nos falam da ideia de um Deus de Spinoza no meio das cartas. Einstein vai nos falar que tem no Deus de Spinoza a possibilidade de produção de atividade científica, e que ele tem uma crença nesse Deus, que o Deus dele é o Deus de Spinoza. Então, a imanência de Deus não é pessoal. Spinoza vai nos falar de um Deus imanente e transcendente. Mas a imanência não é pessoal e nem a transcendência é pessoal. Tem uma impessoalidade num mundo manifestado e uma impessoalidade naquilo que está além da manifestação e da cognoscibilidade. Como é possível essa impessoalidade? Isso, como trabalho de autorreflexão, de autolapidação, de autoconhecimento, para Blavatsky soa como a possibilidade de entendermos o valor do altruísmo não em conceito, mas em prática vivencial. Quando nós falamos de um altruísmo, nós estamos falando de um agir impessoal, de um agir amoroso, compassivo. Na Voz do Silêncio, Blavatsky nos fala que para alcançar o nirvana é necessário o autoconhecimento. E ela nos diz que o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Ele é fruto decorrente de ações amorosas. Então, isso é de uma impessoalidade. De novo, a Voz do Silêncio vai falar que viver para si é viver para a ilusão e para o sofrimento. Porque nós estamos num todo maior do que fazemos parte. Então, abrir-se para esta percepção e realização desse todo maior, que é o que somos, leva a esse caminho de impessoalidade. E isso jamais poderá ser realizado se for numa perspectiva de pessoalidade. Então, Deus não é pessoal. É e não é ao mesmo tempo. Cada qual é uma expressão no tempo, espaço e movimento. Cada um de nós, de um princípio impessoal, o qual é eterno, onipresente, e aqui é curioso, ele diz está em repouso. Tem que tentar entender o que é esse estar em repouso. Então, a gente estava falando lá de tamas, raja, sattva. A gente está falando de uma imanifestação e de uma ativação desta manifestação. Então, ele está falando, talvez, desse momento de não manifestação e esta ideia de Deus. Então, um primeiro momento não manifestado. E aí ele vem com finitude, a finitude como sendo essencial e necessária para a manifestação de aquilo que é infinito. Então, para que a gente tenha a possibilidade de uma manifestação, a gente precisa erguer paredes, colocar limites. Na astrologia, nós, de algum modo, falamos que, inclusive na compreensão daquilo que nós somos, numa perspectiva para além de uma mera pessoalidade, nós temos uma importância de dois corpos celestes, que seriam deuses para os antigos. Vejam, o reino dos deuses, que é Júpiter e Saturno.
Então, Júpiter é a expansão que aponta para esta infinitude, e Saturno é a limitação. Então, se você tem só a expansão, você não tem manifestação. Você vai ter a possibilidade da manifestação quando você coloca a limitação. Então, o finitude. Ideias, ritmos e formas são essenciais para a expressão daquilo que é absoluto. Então, a essencialidade para a expressão do absoluto, de aquilo, do incognoscível, se dá através de ideias, de ritmos, de formas. Quando nós falamos de ritmos, naquele desequilíbrio harmônico, quando nós falamos das formas como limitação, e quando nós falamos da ideia, que é a expressão que pode iluminar uma percepção que nos leva além, nós estamos falando de limitações que produzem a manifestação. Deus, então, pode ser melhor definido como infinito e absoluto. É aquilo, não a limitação. Feito manifesto, porém, através de formas finitas. Um amigo nos diz que o absoluto se movimenta através de nós. Ele está aqui. Quem se movimenta? Nós ou aquilo? Aquilo nada faz, aquilo nada é. Aquilo nada está circunscrito e nada circunscreve. Porém, talvez, aquilo que se mexe porque aquilo que nós não conhecemos vive através de nós. Tal manifestação nunca pode ser singular ou até mesmo apenas dual. Ela deve sempre ser primeiramente tripla e secundariamente sétupla. Falamos aqui na contextualização introdutória, então, da ideia do 3 e dos 7. Então, num primeiro momento, tripla. Não manifestação, manifestação. Entre o ser e o não ser, a transmissão. E porque tem transmissão, tem um terceiro elemento, que na verdade é o 2. Por isso 3. Então, eu às vezes brinco assim, é uma brincadeira, evidentemente, né? Aqui está a manifestação, naquilo que vocês, de algum modo, veem. E aqui uma não manifestação. Se tivesse as trevas ou nada, é o desconhecido. O desconhecido se faz conhecido. O conhecido retorna ao desconhecido. A gente está vendo 2, mas, na verdade, existe um movimento que leva de um para outro. Isso é sattva. Sattva é aquilo que leva da inércia ao movimento e do movimento à inércia. Por isso para ter manifestação, não existe 1 nem 2, existem 3. Mas os 3 nunca deixaram de ser 1. E nós estávamos falando que esses 3 interligados viram 7. E aí nós falamos de 7 planos, de 7 reinos, de 7 temperamentos humanos. Geoffrey Hodgson, aliás, vai falar dos 7 temperamentos humanos. Então, nós vamos ver esse tríplice aporte dos 7. Então, ora é 7, ora é 3. De algum modo, se fala que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a trindade cristã. E o Espírito Santo, que, na verdade, seria a mão. Vejam, nós temos a mente, o coração e a mão. E aí nós temos 3, não é? 1, 2, 3. Então, é pensar, sentir, ou eventualmente falar e agir. O 3, que é a ação, é o Espírito Santo. Ele é o próprio 3, só que ele se abre em outros. Então, esse 3 vira 5. E o 5, com o coração e com a mente, é uma outra forma de nós falarmos que, secundariamente, viram 3. Então, nós vamos ter todos os mundos que passam a ser criados. Quais são os 7 reinos? Vocês lembram disso? São 7 reinos? Quantos reinos tem? Quem me diria? Luciano poderia falar? Ele, de algum modo, vai falar dos reinos aqui na sequência dessa introdução. Eu acho que depois da divindade, quando ele fala do processo criativo ou
Depois vai falar do plano evolucionário, né? Do plano evolucionário, isso. Ele fala dos reinos, mas são 7? Como assim? Quais seriam? A gente lembra do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano. Mas aí tem 4, não são 7? A gente, de algum modo, diz que tem planos invisíveis e reinos invisíveis. Nós temos 3 reinos invisíveis que antecedem a condição humana, e eles são desses planos dos deuses, eles são os elementais. Se fala do primeiro reino elemental, o segundo reino elemental, o terceiro reino elemental. Diz que esses reinos elementais precedem a condição mineral. Eles não têm forma, mas eles estão vindo do uno ao múltiplo. Eles querem se transformar em forma, eles querem se transformar em matéria. Se fala que a consciência dorme no mineral, sonha no vegetal, começa a despertar no animal e se transforma em autoconsciência no humano. Então, são 4 manifestados e 3 ocultos. Os ocultos são os elementais. E os elementais estão dentro desse reino dos deuses. Eles são, entre outras coisas, os espíritos da natureza. Eles são os criadores da forma. Quando nós falamos de forma-pensamento, os elementais, a partir da palavra do pensamento, estão construindo a forma que se densifica para se transformar numa ideia que constrói mundos e coisas, no mundo tangível, no mundo visto pelos sentidos. Esses são os elementais. E quando a humanidade chega, os Jian-Shohans estão misturados com os elementais. É um pouquinho do que a gente vê nas máximas de conhecimento oculto, nas máximas de sabedoria popular, quando dentro de nós imaginamos que nós temos os diabinhos e os anjinhos. Lembram disso? Então tem um diabinho nos tentando e tem um anjinho que é quase como o grilo falante da nossa voz do consciência dizendo: pensa melhor antes de fazer isso. Será que é isso mesmo que você quer fazer? Então, isso está dentro de nós. Os elementais estão aqui dentro e fora de nós, eventualmente, segundo nossa vibração, alimentando-se das nossas ideias e trazendo alimento para nós mesmos, não porque eles tenham ideias, eles são seguidores da natureza, mas por uma vibração, por uma egrégora, dependendo das pessoas com as quais nós nos relacionamos, as coisas que nós fazemos, os lugares onde nós vamos, nós somos, entre aspas, tentados por determinados elementais, que vão produzindo determinadas ideias, não por eles, mas reverberando na nossa capacidade receptiva. Então, nós temos 3 reinos ocultos elementais e 4 manifestados no caminho de manifestação. E nós temos os 4 manifestados, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, e 3 ocultos no caminho de recolhimento, que é chamado o primeiro reino Jian-Shohânico, o segundo Jian-Shohânico e o terceiro Jian-Shohânico. Então, tem 3 ocultos. Nós vamos ter 7 numa perspectiva e 7 em outra perspectiva. E, de algum modo, misticamente ou ocultamente, o 10. E esses Jian-Shohans, de algum modo, prenunciam aquilo que nós estamos tentando aprender a realizar. O Ricardo Lineman brinca e diz: nós somos deuses em treinamento, ou Jian-Shohans em treinamento, aprendendo. Às vezes ele brinca dizendo assim que a gente poderia ter um crachá escrito Jian-Shohan em treinamento. Então, nós estamos aprendendo ainda a botar em atividade as faculdades divinas que estes deuses, mais do que os elementais, que seriam os arcanjos construtores, são a fidedigna expressão de um pensamento divino. Então, aqui a gente segue um pouquinho mais, dizendo que a finitude é essencial para a manifestação daquilo. A gente já tinha lido: ideias, ritmos e formas são essenciais para a expressão daquilo que é absoluto. Deus, então, pode ser melhor definido como infinito e absoluto, feito, porém, manifesto através de formas finitas. Tal manifestação nunca pode ser singular ou dual. Ela é sempre num primeiro aporte triplo e, subsequentemente, sétuplo. E aí vai fazer, então, a ideia do ponto, da circunferência e do raio. A gente pode ficar nisso aqui, numa geometria sagrada, nos lembrando primeiro do ponto. Blavatsky fala: diante dos olhos da autora ou da escritora, um ponto. Então, um ponto que conecta
incognoscível e aquilo que passa a ser conhecido. O que liga o mundo desconhecido com o mundo conhecido. Primeiro ponto, aquilo se transforma num círculo. Isso vai, de algum modo, estabelecer até com um raio. O primeiro aspecto é o ponto, o segundo aspecto é o raio, e o terceiro aspecto, para Blavatsky, vai ser a cruz, que é o aprisionamento do espírito na matéria. Então, o ponto que se expande sem limites, mas, como foi colocado aí no chat, a circunferência não está em lugar nenhum, mas o centro está em toda parte. Então, esse ponto, quando surge como centro em toda parte, ele é esse Big Bang. Então, eu não sei, mas para mim é super curioso imaginar que o universo está em expansão. Essa é uma teoria do Big Bang, da grande explosão. Está expandindo aonde? No espaço, que nada é. E que recebe uma expansão cada vez mais ampla, mas que vai ter um momento de dissolução, que vai entrar numa dissolução, num ponto de viragem. Então, o ponto é isso, que tudo abrange na unidade. É o rincão de um cosmos. A circunferência, ele está colocando aqui, de algum modo, o Blavatsky vai nos falar de um raio. O raio é a amplitude da sua manifestação. E, a partir da amplitude dessa manifestação, ele se coloca, ele mergulha no mundo manifestado, criando, então, o símbolo da cruz. E aqui ele vai falar, então, de um poder que recebe e transporta, de novo, a ideia de três. É um poder e uma vontade, com uma sabedoria que cria. E aí, então, nós vamos ter o conhecedor, o conhecido e o conhecimento, segundo Geoffrey Hodgson. De novo, três ideias. Estas ideias trinas devem sempre constituir, como o pleonasmo, uma triplicidade básica, sem a qual aquilo, o absoluto, a ideia de Deus, Deus, além da ideia, o incognoscível, jamais pode produzir finitude, por mais sublime que seja o nível. A criação, portanto, envolve uma mudança de uma unidade para uma triplicidade. É o triuno. Para se tornar muitos, o uno precisa primeiro tornar-se três. As possíveis combinações de três são 7, falamos sobre isso. Continuação do avanço da unidade para a diversidade. Inevitavelmente envolve passagem através de 7 modos de manifestação e expressão daquilo que nunca deixou de ser um. Assim as divisões surgem no único. Assim os seres surgem dentro da vida una e as múltiplas inteligências aparecem dentro da mente universal, tudo inerente ao todo. Da trindade, o ponto é o mais alto por causa da fonte. Então, esse ponto é, entre aspas, uma conexão que liga todos os mundos, que liga, na verdade, o ser e o não ser. Sem início e sem fim, sem porquê, sem causa. É mistério. E é o mistério do uno e do múltiplo, que nós, de algum modo, trazemos conosco. Veja, cada um de nós é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Então, cada ser humano é único e singular. Nenhum de nós tem o que cada um de nós carrega como suas digitais, ou os contornos da íris. Nenhum encarnado nesse momento, como nenhum que antes encarnou, o que irá encarnar tem as exatas especificidades das tuas digitais. Tu és singular ou único, e ao mesmo tempo, como todos os outros, é dotado de uma subjetividade que nos conecta com o sumo mistério que nós não podemos compreender o que seja. Então, todos nós temos uma natureza búdica ou crística. Isso é um uno e um múltiplo. Uma folha é única e, ao mesmo tempo, ela é, de algum modo, una com todas as outras que compõem uma árvore, sejam as desta estação ou a das estações vindouras ou dos outonos que já levaram as anteriores. Do sétimo, a trindade é a mais elevada por causa do Pai. Assim, a hierarquia existe quando a manifestação ocorre. Então, nós estamos falando de uma possível hierarquia oculta dentro de uma manifestação.
As hierarquias dos pais dão à luz os filhos em uma escala descendente, próxima à fonte original. Então, a partir de aquilo que se pronuncia num ponto que conecta conhecido com desconhecido, tudo vem à manifestação, do sutil ao denso, daquilo que está em um movimento incessante e mais intenso, aquilo que vai parando, a ponto de parecer matéria morta, que não existe, ou quase parado nesse plano de existência. Seres, aqui está colocado emanados e não emanados, é curioso isso, em ordem hierárquica, inevitavelmente vem a existência. Então, aqueles que talvez são incriados passam a gerar, a partir da existência, aquilo que passa a ser criado, quando o movimento primeiro ocorre naquilo que de si mesmo, parece que tem uma falha aqui, faltando alguma palavra, de si mesmo emana, talvez, alguma coisa assim. E aí, para além dos paradoxos, absoluto repouso implica absoluto movimento. Então, isso são pontos de viragem, né? Então, quando a gente entra num possível colapso, está indo e colapsa. Então, o universo está em expansão, até entrar em colapso e entra em dissolução. Então, despedida é reencontro, e reencontro é despedida. Os dois termos acabam sendo sinônimos quando nós caímos na perspectiva do absoluto. Não existem dois, nem ser no mundo manifestado, nem Deus e nem absoluto. Então, sem dualidade, ser e não ser, é Deus. O absoluto, entretanto, pode ser ambos, repouso e movimento, sem dualidade, mantendo-se absoluto. O finito está contido no absoluto, que, por sua vez, envolve e permeia o finito. Então, o absoluto envolve tudo que é finito, recebe e guarnece tudo que é finito, está dentro de tudo que é finito. Por causa disso, os seres consideraram o absoluto como divino e deram-lhe o nome de Deus. E, a partir da nomenclatura, nós passamos gradualmente a tentar antropomorfizar e compreender aquilo num símbolo cada vez mais visível e próximo daquilo que nós imaginamos que nós somos. E quando fazemos isso, nos afastamos da fonte e nos iludimos acerca do que seja Deus. A adoração da fonte em si, que tudo permeia e tudo abrange, é a verdadeira religião. Reverenciar a fonte onipresente e estar em conformidade com suas leis de manifestação é a verdadeira prática religiosa. Conceber a fonte de todos como uma pessoa, ainda que exaltada, e dar a ela atributos humanos, não é a verdadeira religião. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, que nós cada vez mais antropomorfizamos e nos afastamos. Reverenciar aquela falsa concepção e viver com medo de suas vinganças não é a verdadeira prática religiosa. Existência absoluta e lei absoluta, essas são as mais elevadas existências e, portanto, merecem ser estudadas e reverenciadas pelo humano. A existência finita e a lei finita não são as mais elevadas existências e, portanto, não merecem o título de Deus. Elas não têm descendentes e elas não são a origem, são secundárias e não primárias. E sua elevação para a primeira classificação somente levará à confusão e ao desânimo. Meus queridos amigos, talvez eu tenha feito uma exposição inicial antes da gente correr os olhos no texto, muito longa, o que não nos permite, na limitação do tempo, seguir com a leitura do texto. Mas eu fico à disposição dos irmãos e irmãs para, no momento que acharem conveniente ou necessário, seguirmos nessa nossa partilha e aprendizado conjunto, compartilhar mesmo de percepções, trazendo nossos questionamentos, nossas visões, e fechando, talvez, com uma seguinte ideia, se me permitirem ainda mais um minuto. A tradição budista
num dado momento, nos ensina sobre as 4 nobres verdades. Isso é um ensinamento sobre a manifestação e o que está além dela. No segundo momento, nos fala do vazio, da vacuidade. Isso talvez seja um ensinamento de aquilo que está para além da manifestação. Mas, no terceiro momento, nos ensina sobre a natureza de Buda. Quando eles falam da natureza de Buda, eles estão, ao mesmo tempo, nos falando do vazio e do todo, do incognoscível e de tudo que está manifestado na unidade da vida. E um profundo ensinamento sobre a natureza de Buda vem no chamado Sutra do Coração, em que o Bodhisattva, Avalokitesvara, está tentando compreender a natureza da realidade, a natureza do ser e do não ser sem dualidade. De algum modo, esse ensinamento profundo floresce da seguinte maneira: o aparentemente cheio, que é o mundo manifestado, é vazio em si. Mas o aparentemente vazio, para aquilo que nós não compreendemos, que é silêncio, que é zero, que é nada, é completamente pleno. Então tem plenitude no vazio e tem vazio no pleno. Isso tenta nos levar além da ilusão de uma religiosidade fanática e sem conhecimento, e além da ilusão de um niilismo ou de um ceticismo de que nada há. O que há? Para Buda, o silêncio. As pessoas perguntaram para ele: tu que realizaste o mais profundo de um processo meditativo, o que viu? Deus existe? A resposta de Buda é o silêncio. Não se fala de Deus. Deus se realiza. Porque ele não se limita a nenhuma palavra. E se nós ainda não realizamos, nós podemos talvez tomar o que seja Deus por aquilo que é indicar-se o que Deus seja. Além de tentar se contentar com a indicação do que Deus seja, o profundo convite é: prova por ti, descobre e vive. A voz do silêncio diz: tu és Buda. Obrigado pela oportunidade, desculpa por avançar aí no tempo. Eu sigo à disposição dos queridos irmãos, queridas irmãs do Guedes de Fora, agradecendo mais uma vez a oportunidade desse reencontro. Gratidão, Otávio, principalmente pela sua disponibilidade em prontamente nos atender. Ontem entrei em contato com você e você tão generosamente pôde nos atender, né, esse nosso chamado. É um assunto muito belo, muito abstrato, e o que fica, né, pelo menos para mim, né, com as suas palavras, é que vale todo esse esforço mesmo e que talvez não seja intelectualmente que a gente vai chegar em entendimento, talvez seja abrindo, né, as portas do nosso coração para a gente refletir sobre esse tema, a divindade, que é tão abstrato. Não sei se hoje, né, a gente consegue falar assim, sabemos exatamente do que se trata, mas para mim fica um sabor, né, de querer descobrir e ir além. Gratidão. E a gente tinha, né, várias dúvidas, os irmãos, né, semana passada surgiram várias dúvidas dos irmãos, mas pela hora, né, e também acredito que pela sua explicação, algumas dessas dúvidas foram sanadas,
E a gente pode anotar, e aí a gente pode ter um encontro, se for possível, no segundo semestre, porque a partir de semana que vem a gente vai ter um recesso, mas também vai dar oportunidade para a gente estudar, reler, né? Gostaria também de ouvir um pouquinho os irmãos, né? Se alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma reflexão, contribuição. Pelo momento, pela hora, só mesmo se alguém quiser fazer algum comentário final antes da gente ir para a nossa meditação. Gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário. Queria só agradecer ao Otávio pela disponibilidade, Otávio. Foi ótimo e volte mais vezes. Gratidão. Grato, meu irmão, eu estou à disposição de todos vocês. Para mim é uma alegria poder estar participando do estudo de vocês. Especificamente nas terças-feiras eu tenho o NIT, que é o Núcleo de Interesse Temático Educação Teosófica, mas lá termina às 7. Com a possibilidade do Zoom, a gente consegue chegar em tempo. Gratidão, Otávio. Muito obrigada. Você poderia fazer a meditação final para a gente encerrar essa noite tão especial? Grato. Vamos lá, então. Podemos fechar os nossos olhos. Observamos nossa respiração lenta e profunda. Trazemos nossa consciência para o momento presente, para o aqui e para o agora. E agradecemos a oportunidade do reencontro, da partilha, da convivência fraterna. Que as energias que juntos movimentamos possam ser entregues àqueles que sabem e podem, e revertidas em benefício de todos os seres. Que todos os seres sejam serenos, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres realizem sua natureza divina e sejam livres. Paz a todos os seres. Uma boa noite, então, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.